Boa noite. O É Notícia entrevista hoje o deputado federal Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul. Ele é o relator da comissão da Câmara para analisar a proposta de emenda constitucional da prisão após segunda instância. Fábio Tradi é advogado e é também presidente da comissão para a elaboração do novo Código de Processo Penal. Deputado Tradi, prazer em recebê-lo no A Notícia. E a pergunta que não quer calar na população é a seguinte: a violência, a criminalidade brasileira, na sua opinião, tem uma relação direta com a impunidade? Tem, Boris. Primeiro, o prazer é todo meu de estar aqui com você, conversando sobre esses temas tão importantes para o Brasil. Tem a ver com a impunidade porque a população sente, e com razão, que existe um tempo muito longo entre a data do crime e o início da pena, sobretudo quando o réu responde o processo em liberdade. Então, muitas vezes acontece o seguinte: o sujeito pratica um crime grave, vamos supor um homicídio, ele sai ali daquele período flagrancial, de flagrante, aí ele é apresentado pelo advogado, o defensor público, ao delegado de polícia, presta o depoimento e vai embora para casa. Quer dizer, o vizinho pensa o quê? Ele leu no jornal, um dia depois do homicídio, que o sujeito matou uma pessoa e está lá, voltou para casa, livre. Essa sensação de impunidade, ela existe, ela é difusa e gera, na realidade, como um dos fatores de criminalidade, um aumento na insegurança pública, sim. Na sua visão, por que acontece essa impunidade? Por várias razões, não é? Temos razões relacionadas à questão socioeconômica no Brasil. É um país extremamente desigual, em que existe uma ilha de muito rico e um continente de muitos pobres. E, além disso, o sistema judiciário e o sistema penitenciário precisam melhorar. Esta PEC, a PEC da prisão em segunda instância, pode ajudar a minimizar a sensação de impunidade na medida em que o início da pena não vai ocorrer em um tempo muito longo comparado com o que é hoje. E em relação ao sistema prisional, Boris, o Brasil hoje, infelizmente, vive, o Supremo Tribunal Federal é que disse isso, num estado de coisas inconstitucional, no que diz respeito ao sistema prisional, que em vez de ressocializar, os presos escolados no crime já saem pensando na própria reincidência. Deputado, o senhor falou das razões socioeconômicas. Eu pergunto, a pobreza é razão de criminalidade e violência? A Índia, por exemplo, é um país muito pobre e não tem a criminalidade que existe no Brasil. É fato, não é uma razão determinante, mas ela contribui à medida em que, com menos possibilidades de acesso ao mercado formal de trabalho, aos bens de consumo, há uma aproximação, ainda que gradativa, com crimes que eu diria para você no Código Penal é a criminalidade arroz com feijão. Furto, roubo, estelionato, apropriação indébita, tráfico de drogas. Tanto que os presídios femininos hoje contam com ampla maioria de internas que são consideradas mulas em virtude de dificuldades econômicas. Mas isso não pode ser utilizado como fator para justificar. Isso é para se explicar academicamente o aumento de criminalidade para este tipo de crime. Agora, tem a criminalidade do colarinho branco. Esta, a gente tem que fazer uma leitura diversa. Já vamos chegar lá. Perfeitamente. Qual o quadro, qual é a situação dos projetos que existem sobre prisão depois da segunda instância? Existe um projeto da Câmara e um do Senado. Exato. Eu queria que o senhor desenhasse nesse instante qual é a situação dos dois projetos. Boris, tudo o que está acontecendo hoje na Câmara e no Senado, que diz respeito à prisão em segunda instância, se deve ao voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Porque se ele, no voto, que foi o 6º voto,
dissesse que era inconstitucional, que era constitucional o artigo 283, que que não permite a prisão a não ser depois do trânsito em julgado, em virtude de violação da cláusula pétrea, nada disso estaria acontecendo. A questão é que ele, no voto, abriu a possibilidade para que o Congresso se manifestasse. E aí, então, surgiram as duas casas, a Câmara e o Senado. O Senado apresentou um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal, que é uma lei que tem uma estatura inferior à Constituição Federal. Infraconstitucional. Infraconstitucional. Quer dizer, uma lei simples. Simples, e que pode ser, muito facilmente, ela pode ser suspensa por um ministro do Supremo Tribunal Federal que já se manifestou. E é mais fácil de ser votada. Exatamente. Exige maioria simples. Simples, o projeto de lei do Senado, exato. Já a PEC da Câmara, não. 3/5. 3/5, é o quórum qualificado, é uma deliberação congressual e é mais robusta e consistente juridicamente, Boris, e ela é mais forte no sentido de ser menos vulnerável a ser suspensa por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso é que eu sempre defendi a ideia de que Câmara e Senado convergissem, somassem energia institucional em torno desta PEC, porque ela sendo aprovada, esta solução estará definitivamente equacionada. Mas o senhor acha que os 3/5 seriam alcançados, embora haja uma pressão popular? Sabe-se que há interesses e interessados que se movem contra, até por razões pessoais. Olha, Boris, eu penso que é possível atingir esses 3/5, primeiro porque a votação é aberta e nominal, não é? Segundo que a pressão popular, ela é um fato inquestionável. E terceiro, porque nós estamos trabalhando nesta comissão ouvindo todas as lideranças para se encontrar num denominador que possa unir todas as vertentes da casa a fim de dar à população brasileira essa resposta que é justa, porque é muito tempo mesmo entre a data do crime e o início da pena no Brasil. Essa não seria uma maneira de abrandar uma situação anômala da ação da própria justiça que demora tanto? É uma das maneiras... Uma gambiarra, digamos. É uma das maneiras para remediar, mas precisa, como você muito bem disse, adotar outras medidas. Por exemplo, na Comissão de Reforma do Código de Processo Penal, nós temos a oportunidade de enxugar o número de recursos que são utilizados muitas vezes pelas partes só para retardar a efetividade do processo. Isso não pode ser, essa providência não pode ser tomada agora. Na PEC? Não, na PEC não. Na legislação infraconstitucional. Pode, mas o que é que vai acontecer? Você vai mudar apenas uma parte do sistema quando você já tem um processo maduro na Câmara dos Deputados, que já vai ser apresentado o relatório, né, do deputado João Campos, na Comissão de Reforma do Código de Processo Penal, para que então possamos entregar um novo código. Desde 2009, o Brasil passa por uma revisão de códigos, né? Já temos o Código Civil novo, o Código de Processo Civil, 2015. Já são 10 anos. Isso. E agora o Código de Processo Penal. O Código Penal, esse é difícil, porque ele envolve questões morais, religiosas, e o ambiente lá na Câmara é conflagrado nesse sentido. Então, o Código Penal espera um pouquinho. Nessa PEC, quais as principais dificuldades que o senhor encontrou para juntar essas opiniões num trabalho só? A ideia central desta PEC é do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, César Peluso. Ele, em 2011, apresentou à sociedade, quando era presidente do Supremo, a PEC dos recursos, dizendo o seguinte, que o Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias, que as partes se utilizam dos recursos para eternizar o processo, que é preciso combater os 2 principais males do processo judicial brasileiro, que são a morosidade e a impunidade, e ofereceu esta solução, com uma diferença.
ele não instituía o trânsito em julgado logo depois da segunda instância. Ele só dizia o seguinte: depois do julgamento da segunda instância, já deve ser imediatamente iniciada a execução da pena. Esta PEC tem essa pequena diferença. Então, é o seguinte: o cidadão é processado na primeira instância, juiz singular. Ele recorre para a segunda instância, colegiado, tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Se for condenado, inicia imediatamente a execução da pena, porque transitou em julgado. E o júri? O júri é soberano, dizem alguns, e, portanto, deve obedecer todas essas regras de várias instâncias. Boris, a Câmara e o Senado deliberaram nas últimas semanas a respeito do pacote anticrime, que, na verdade, é um pacote de 3 projetos de lei, 2 de autoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e um do ministro Sérgio Moro. Um dos dispositivos dizia respeito exatamente ao ponto que você bem colocou: tribunal do júri. Então, o sujeito pratica um homicídio, é submetido ao conselho de sentença, no julgamento pelo júri, e sofre uma pena ali de 18 anos de reclusão. Hoje, sem ainda a edição da lei, a produção dos efeitos da lei, se ele responder o processo em liberdade, o juiz não vai prendê-lo, então ele sai e vai embora para casa. Familiares da vítima, população, imprensa repercutindo, geram muitas vezes essa sensação de impunidade. No pacote nós modificamos isso. O que é que nós deliberamos? Que se o réu, no júri, for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, ele imediatamente será preso. Fora o júri, as instâncias, digamos, a terceira e a quarta instância, não influenciam na questão da punição. Muito dificilmente, exatamente. Tanto que a PEC, ela simplesmente suprime terceira e quarta instâncias. Não haverá mais, se a PEC for aprovada, o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, pode-se perguntar, mas então o réu não vai mais ter direito a recorrer às instâncias superiores? No caso do direito penal, se ele entender que o acórdão do Tribunal de Justiça, a decisão do Tribunal de Justiça é ilegal, violou alguma literal disposição de lei, ele pode ou impetrar um habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, ou ele pode... Isso estando preso. Estando preso ou na iminência de sê-lo, né? Pode acontecer também. Ou ele pode ajuizar uma ação autônoma, uma ação impugnatória da decisão de segunda instância, mas já vai ter que cumprir a pena. O senhor acha que esse pacote anticrime, somado ao novo Código de Processo Penal e a condenação após cumprimento da pena após segunda instância, podem ajudar a resolver o problema da violência e da criminalidade, ou ainda vai faltar muita coisa? Eu diria o seguinte: não resolve, mas pode contribuir para minimizar a sensação de impunidade, que existe realmente e com razão. O enfrentamento da criminalidade envolve outros saberes, não é? Sociológico, filosófico, psiquiatria criminal, psicologia, assistência social, enfim, uma série, uma gama enciclopédica de saberes, e que demandam do poder público a necessidade de enfrentar com coragem, eu repito isso com muita ênfase, o problema do sistema prisional brasileiro. Ali, Boris, é uma usina de produção da criminalidade. Tanto que organizações criminosas afamadas, darei um exemplo, PCC, Comando Vermelho, não nasceram nas avenidas ou nas ruas, mas lá dentro, por conta da inação do Estado. Se o Estado quiser enfrentar esse problema, ele consegue, e isso pode ajudar. Tem dinheiro para isso, deputado? Pois é.
esta é uma questão de equacionar prioridades, não é? Todo preso tem direito a ser tratado como pessoa humana, portanto, tem direito à dignidade. E é dever do Estado assim fazê-lo. O bem que ele perde é um só, é a liberdade. Todos os outros, ele ainda os mantém. Cabe ao Estado providenciar meios, não é, através da adoção de prioridades políticas para o enfrentamento desta questão. Até porque no Brasil não há prisão perpétua. Logo, uma hora ele vai voltar. O senhor concorda em não haver prisão perpétua? É uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. Mas o senhor concorda? Eu concordo. Agora, eu penso que seria interessante nós defendermos, em termos legislativos, a obrigatoriedade de trabalho para o preso. Mas o Estado não tem condição de oferecer essa obrigatoriedade. Mas, Boris, com parcerias, convênios, com empresas, com políticas de ressocialização para dar vagas aos egressos do sistema. Isso não podia ser comparado com trabalhos forçados? A não ser que ele não queira, aí nós temos que respeitar a sua deliberação íntima, porque é uma decisão de consciência que não pode ser invadida pelo Estado. Mas que todos os presos tivessem, no mínimo, a oportunidade de usar a sua força de trabalho para ocupar o tempo, isto seria um grande tento para todos nós, inclusive os que estamos aqui fora. O senhor não acha também que a droga move a violência e a criminalidade? Acho. Eu tenho convicção disso. Tráfico de drogas, toda essa leitura repressivista da droga no Brasil, de certa forma, é responsável pela situação dos presídios brasileiros e pela criminalidade que envolve não só o tráfico, não é? Porque a questão da droga envolve o homicídio pela dívida das drogas, não é? Pelas disputas das organizações, até mesmo crimes sexuais estão intimamente relacionados ao consumo de drogas, crimes patrimoniais, roubo, extorsão, sequestros, não é? Com privação de liberdade por conta de interesse econômico, todos eles estão relacionados às drogas. O senhor falou em repressividade. Qual seria a solução se não reprimir? A repressão, ela é importante, mas ela tem que ter uma funcionalidade. Punir, sim, mas punir para quê? Punir apenas para o instinto de vingança? Punir apenas para mostrar à sociedade, veja, a lei funciona? Eu penso que precisamos agregar mais um valor. É preciso punir sim, punir rigorosamente, punir em tempo razoável, daí essa PEC, a sua importância, mas punir para tentar fazer com que o infrator tenha outras perspectivas de vida. Ah, mas não funciona em relação à maioria, mas desde que a minoria tenha essa possibilidade, já é um bom exemplo. Na sua opinião, existem criminosos irrecuperáveis? Existem. Existem criminosos irrecuperáveis que têm, inclusive, um componente, eu diria, psiquiátrico, patológico, nítido, e que não podem ser colocados em liberdade porque vão, sim, agredir pessoas. Mas eles acabam cumprindo prisão perpétua. Através das medidas de segurança. Através das medidas de segurança podem ficar 30 anos custodiados. Aliás, Boris, eu devo dizer que no pacote anticrime... Vai para 40. Vai para 40, porque entendemos nos debates que, como aumentou a expectativa de vida, não é, dos brasileiros, aqueles que praticam crimes graves de forma reiterada. Vou dar um exemplo. 3 estupros seguidos de morte em relação a crianças, não é? Esse tem que ficar preso 40 anos, porque, evidentemente, demonstra a sua periculosidade recebendo máxima. Um tratamento humanitário, etc., trabalhando, mas apartado da sociedade. Apartado, privado de sua liberdade, mas tratado de forma digna. E esses 40 anos, de 30 para 40,
Essa medida está no pacote. Está no pacote, foi aprovada pela Câmara, foi aprovada pelo Senado e muito provavelmente deverá ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu penso, se você me permite, que o presidente Jair Bolsonaro pode vetar algumas questões em relação ao pacote, embora eu defenda a integralidade dele. Todos os pontos foram muito bem debatidos, foram 200 dias. Não tem nenhuma restrição. Não, o ministro Moro tem, em relação ao juiz de garantias. Mas eu penso que há um equívoco conceitual sobre o juízo de valor que estão fazendo. O que é o juiz de garantia? É o seguinte, Boris, quando o sujeito pratica um crime, o crime é investigado, é objeto de investigação. Terminada a investigação, transforma-se em um processo. Muito bem, o juiz de garantias, ele seria o responsável por garantir a legalidade da fase de investigação, apenas da fase de investigação. Terminou a fase de investigação, o juiz de garantias termina o seu trabalho. E um outro juiz que não é contaminado pela atividade investigatória, ele então, de forma imparcial, vai presidir a instrução e julgar. Aí, alguns me indagam, mas isso não vai ter que onerar os cofres públicos na contratação? Vai ter que contratar mais juízes. Pois é, Boris, é esse que é... Hoje há um número insuficiente de Exato, mas é essa questão que eu gostaria de deixar bem claro aqui, inclusive ao próprio presidente Bolsonaro, se ele estiver nos assistindo, dando a honra de ser um telespectador do teu programa, que é o seguinte: hoje o processo é digital. Sendo digital, em comarcas contíguas, não é? O juiz onde ocorreu o fato, o inquérito vai ser supervisionado pela comarca vizinha. O processo é digital. Termina o seu trabalho, o outro juiz, que é da comarca onde aconteceu o crime, vai presidir a instrução. Então, não precisa contratar novos juízes. E digo mais, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, segundo matérias jornalísticas, foi vítima de alguns abusos da investigação que, se tivesse um juiz de garantias, isso não ocorreria. Tem um outro item que o ministro Sérgio Moro propõe, que é esse item de nome complicado, que isenta em determinadas condições policiais de processo ou de prisão. Pois é, Boris, eu tenho sérias restrições a este posicionamento, por quê? Veja bem. Eu não lembro o nome disso. É excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude. A excludente... Aliás, os nomes jurídicos, a população não entende nada. Pois é. Mas excludente de ilicitude é um nome realmente fácil. A excludente de ilicitude, defendida pelo ministro Sérgio Moro, isentaria de pena os policiais que, numa situação de confronto ou de iminência de confronto, alegassem e provassem que estavam emocionados, violentamente emocionados, ou por medo, ou por pavor, ou outros sentimentos. Isto poderia servir, se fosse aprovado, como um certo estímulo à precipitação em alguns abusos da polícia. Mas hoje já o policial, se ficar provado que ele foi, enfim, que ele estava envolvido num tiroteio, em legítima defesa dele ou de terceiro, ele está isentado de crime. Sim, hoje ele está, que é a legítima defesa. Mas, a partir do momento em que você coloca na lei, você estabelece em lei que o policial, quando está violentamente emocionado, numa situação de ameaça de confronto, ele pratica um abuso, um excesso, ele será isento de pena, isso pode induzir ou levar alguns policiais a sua impressão é que a invocar esta tese para isentar-se de pena. Ou então usar essa tese para cometer arbitrariedade. Exato, porque nós temos perfeitamente a noção de que casos como o da Ágata e outros não podem ser utilizados como regra, mas que eles existem, existem. Então, para que institucionalizar este exemplo em lei?
isso serviria de estímulo à letalidade. Paraisópolis. Paraisópolis. Isto poderia servir de estímulo à letalidade. Hoje, o Código Penal já protege o bom policial. Tem a legítima defesa e o estrito cumprimento de dever legal. O bom policial que age escudado na lei não deve ter receio algum nas operações em que ele enfrenta no seu dia a dia. A que o senhor atribui a violência policial? Má formação, esta sensação difusa da sociedade de que é preciso combater o crime, custe o que custar, não é? Corrupção policial e outros fatores relacionados à própria gênese da polícia preventiva, que nós precisamos levar em consideração para que não haja nenhum desvio ou abuso. O senhor é a favor da unificação das polícias civil e militar? Sou, mas eu defendo que os valores primordiais da polícia militar sejam mantidos, disciplina e hierarquia. Isto é saudável e é importante, sobretudo nas operações da polícia preventiva, no caso da polícia militar. Mas, havendo unificação, eu penso que ganharíamos em termos de investimento na inteligência das polícias, que isso é fundamental, tanto que as polícias mais famosas do mundo, elas não são conhecidas pela sua brutalidade. Scotland Yard, por exemplo, é pela inteligência de investigação, os meios sofisticados de tecnologia de que ela dispõe. Isto poderia ser utilizado no Brasil. Já há projetos nesse sentido na Câmara. Agora eu pergunto novamente, há dinheiro? Boris, eu posso dizer a você, tudo depende da eleição de prioridades do governante, não é? Tudo depende da eleição de prioridades. Há prioridades que podem não estar ligadas a esta questão em especial. Mas eu penso que hoje o governante que ignorar a crise do sistema penitenciário brasileiro, porque, repito, é uma usina de produção de criminalidade, estará, de certa forma, endossando o aumento da criminalidade. Eu quero voltar à questão da impunidade, mesmo levando-se em consideração que o crime tenha razões socioeconômicas, como o senhor colocou, e outros fatores, a certeza da punição cria um freio, cria um muro. A pessoa pensa duas vezes antes de delinquir. E, portanto, na minha opinião, a execução da pena vai ser preso. Se fizer isso, vai ser preso. Acaba sendo positiva. Exatamente. Esta é uma tese que chega muito forte até hoje a nós, mas ela vem lá de 1764, numa obra clássica dos Delitos e das Penas do Marquês de Beccaria. Escreveu aos 24 anos. Quando se tem a certeza da punição, refreia-se o instinto, não é? Agora, no Brasil, o que é que nós temos em termos de estatísticas? A cada 100 delitos, no máximo 6, 7 chegam até a condenação final. Então, nós precisamos, muito além de mudanças legislativas, voltar a nossa atenção para a questão... Eu queria que o senhor repetisse esse número. A cada 100 delitos... 7 chegam até a condenação final. E aí eles se perdem aonde? Na prescrição? Na prescrição, na ausência de investigação, no fato da vítima nem notificar a polícia porque não mais acredita no sistema, entende? Um furto, ou mesmo um roubo, um assalto, numa dessas grandes avenidas, os grandes centros, assim. Agora, nós precisamos, então, voltar a nossa atenção para a operacionalização do sistema. Boris, não adianta, aumentou para 40 anos, aumentou a pena aqui, se nós não temos viaturas, se nós não temos policiais capacitados, que é o lado em que a realidade ela está presente, e ali é que precisa ser, então, construída essa nova realidade. Deputado Tradi, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o deputado Tradi, que focaliza a questão da criminalidade e da violência. E voltamos com É Notícia, hoje discutindo a questão da violência e da criminalidade
com o deputado Fábio Tradi. Deputado, quais são as grandes novidades que o pacote, chamado pacote do ministro Sérgio Moro, trazem à população? Boris, além do juiz de garantias, que aliás não é uma novidade, porque no estado de São Paulo já há o juiz de garantias, não é? Há um sistema em que juízes verificam a legalidade da investigação. E na Operação Lava Jato, o juiz de garantias também existe. A juíza Gabriela Hart é responsável pela legalidade do inquérito e o juiz Bonat é o presidente do processo que faz a instrução e o julgamento de forma imparcial. Agora, temos institutos muito bons, né, que foram incorporados. Por exemplo, o acordo de não persecução penal. O que significa isso? O sujeito pratica um crime de pouca gravidade, tá certo? Vamos supor um furto de um aparelho eletrodoméstico numa loja, ele é preso em flagrante. Na audiência de custódia, o juiz e o promotor já vai oferecer, vamos fazer um acordo para você não ser processado? Se ele, com o advogado, aceitar o acordo, prestar serviço à comunidade, pintar um muro da escola, enfim, outras condições, ele já assina, o juiz homologa e no dia seguinte ele já está cumprindo as condições. Boris. Isso está no pacote? O senhor acha que o presidente vai assinar? Eu penso que ele vai sancionar. E é bom porque minimiza aquele efeito da sensação da impunidade. Porque o sujeito pratica o crime na quarta e na sexta-feira, porque na quinta vem a audiência de custódia, ele já está cumprindo as condições. Deputado, quando a gente vê, e isso acontece nos casos que são mais expostos à imprensa, pessoas de colarinho branco que acabam recebendo uma progressão da pena e vão gozar a vida nas suas mansões beira-mar, numa situação extremamente cômoda. Isso não parece punição, quase um prêmio? A Constituição brasileira, ela prevê o direito à progressão de regime, certo? Ali é o princípio da individualização da pena. Então, nós temos o regime... Não precisa ser tanta progressão. Nós temos o regime fechado, o regime semiaberto, aberto. Agora, dependendo da pena, e geralmente as penas relacionadas a crimes de colarinho branco têm que ser altas e são altas, ele fica preso um período de tempo até que razoável, não é? Agora, muitos destes que hoje estão gozando dessas regalias, eles fizeram delação premiada e na delação, em troca das informações que eles ofereceram às autoridades, houve redução da pena. O senhor é a favor da delação premiada? Sou. Eu entendo que a colaboração premiada é um instituto importante para a investigação, só que não deve ser utilizada como regra, porque senão afrouxa a polícia. A polícia fica muito cômoda e entrega tudo. É só fazer a delação premiada e não precisamos mais utilizarmos de outros meios para elucidar totalmente os fatos. Agora, no pacote anticrime é mais uma novidade que eu gostaria de compartilhar com você e os telespectadores. Nós disciplinamos a colaboração premiada, Boris, porque primeiro que ela não era sequer instituída em lei. Era apenas uma decisão do Supremo. Eu lembro que o pessoal ligado a direito não gosta de falar delação premiada. O senhor fala colaboração premiada é o termo técnico, mas podemos, não é? Sim. Enfim, agora foi então detalhadamente disciplinada no pacote anticrime, fruto da decisão do grupo de trabalho, aprovada pelo Senado e deve ser sancionada pelo presidente. Faltou alguma coisa no pacote anticrime? O ministro Moro insistiu em que incorporássemos no pacote um instituto do direito americano chamado plea bargain, não é? Que é um tipo de acordo. É um tipo de acordo, mas não é um acordo para você não ser processado. É um acordo em que há uma confissão do crime, certo? E que você, então, sofre já a pena, mas uma pena diminuída, certo? O que é que o grupo de trabalho entendeu? Como o plea bargain é um instituto novo,
que ainda não há estudos sobre o impacto no sistema brasileiro. Porque uma coisa é o plea bargain no crime de colarinho branco, em que o acusado tem advogado, está com ele ali, protegendo. A outra coisa é o plea bargain lá no interior de um estado pobre do Brasil, em que geralmente o acusado não tem advogado e não tem sequer defensor público. E pode se sentir, de certa forma, digamos assim, constrangido pelas autoridades a fazer esse acordo, mesmo sendo inocente ou não tendo praticado aquele determinado tipo de crime. Então, nós vamos aprovar o plea bargain, certamente, mas no processo penal, na reforma do processo penal. E, para isso, eu devo reconhecer a prestimosa colaboração do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. O que nós podemos dizer mais aos telespectadores sobre esse novo Código de Processo Penal? Ele vem para agilizar o sistema, não atropelando as garantias individuais, reduzindo o número de recursos, reduzindo o prazo para oferecimento da defesa, para oferecimento das peças processuais. Hoje, em regra, 15 dias, a ideia é reduzir para 5 dias úteis, e estamos pensando, mas isto ainda vai ser objeto de debate, o seguinte, Boris, isso aqui pode até causar uma polêmica, mas eu penso que aqui é o momento oportuno de dizer. O Ministério Público promotor no processo, ele tem prazo e respeita. O advogado no processo, ele tem prazo e respeita. A polícia no processo tem prazo e respeita. E o juiz? O juiz não tem. Ele alega invariavelmente que assoberbado de trabalho não tem condições de cumprir. Mas é assoberbado mesmo. Não tem condições de cumprir determinados prazos. Ocorre que, muito embora ele seja assoberbado, a Constituição Federal, ela estabelece que a prestação jurisdicional, ela tem que ser ofertada em tempo razoável. Aí eu pergunto, um despacho, um simples despacho de mero expediente para impulsionar o processo, não é razoável que seja dado em 60 dias com o processo digital? Não, até em 60 horas, mas normalmente um despacho mais delicado exige tempo para pensar, Exato. consultas a livros, etc. Exatamente, e por isso a gente pode aumentar. Então, despacho de mero expediente 60 dias para uma sentença ou uma decisão que não seja terminativa, uma decisão interlocutória, como diz a técnica, por que não 120 dias? É tempo razoável. O senhor acha que tudo isso será palatável para os congressistas? Alguns defendem, outros têm uma certa dúvida, mas eu penso que já é momento, sim, de enfrentarmos, porque já temos um processo digital, nós já temos oralidade na produção de provas, não há mais aquele sistema antigo em que a testemunha falava para o juiz, aí o juiz olhava para o escrevente e ele então datilografava. Agora é tudo captado de forma instantânea, as videoaudiências, conferências, não é? Então, o réu, ele lá... Mas a tudo isso há muita resistência ainda, inclusive no meio jurídico. Tem, mas nós precisamos superar, porque são novos tempos que nós temos que adequar. Aliás, a videoconferência foi motivo de debate também, porque o ministro Moro defendia que ela fosse regra e não exceção. E nós entendemos que a regra deve ser a audiência presencial olho no olho. Ocorre que tem problemas também, porque há uma extensa quantidade de recursos públicos gastos por conta da transferência, da remoção. E o juiz não pode ir ao presídio, senão realmente ele está perdido. Pois é, Boris, mas veja você, até o Estado brasileiro reconhece que o presídio, embora seja dominado em tese pelo Estado, não é ambiente adequado para que a figura do Estado lá permaneça. Quer dizer, você não acha que o Estado poderia liberar os presídios hoje com certa facilidade, ou o Estado prefere o sossego da calma, da tranquilidade, da não reação dessas pessoas?
liberar os presídios como? Liberar dos PCCs da vida, do Comando Vermelho. Sim, mas hoje nós temos os presídios federais, né? Nós temos regimes disciplinares diferenciados que são rigorosos. Aliás, com poucas pessoas. Sim, com os grandes chefões. Os grandes chefões. E surgem novos. Aqui é preciso louvar a atitude do ministro Moro quando fez a desarticulação, determinando a transferência dos principais líderes. Isso determinou, com certeza, a diminuição da criminalidade. Agora, Boris, nós aumentamos o prazo do regime disciplinar diferenciado agora para 3 anos. O senhor acha que o ministro Moro é candidato à presidência da República? Palpite? Palpite. Ele vai dizer que não até um determinado tempo, mas até mesmo pressionado pela vontade de segmentos expressivos da população, eu penso que ele vai encarar esse desafio e arrisco a dizer que ou pelo PSL ou pelo Podemos. E o senhor não vê uma reação do presidente que se imagina reeleito? O presidente Jair Bolsonaro é muito seguro do seu potencial político e tem com o ministro Moro uma relação, na minha opinião, muito consistente politicamente. Aliás, o presidente Bolsonaro hoje, segundo as pesquisas, seria reeleito. Seria reeleito. Mas nós estamos vendo, na economia eu vejo muito mais acertos do que erros, eu vejo. Os indicadores econômicos, embora lentamente, mas de forma gradual, estão sinalizando nesse sentido. O problema são as declarações do presidente, que muitas vezes não calham, não é? Mas, se policiar a linguagem e continuar avançando nessa pauta econômica, que está surtindo resultado, eu penso que ele será um fortíssimo candidato, sobretudo porque o centro, né, o espectro de centro da política brasileira está completamente confuso, não é? Eu diria perdido, não há uma liderança hoje que agregue, que emocione, que entusiasme e, portanto, deve ser aquilo que o próprio Ciro Gomes, com a sua sabedoria, porque ele é um político muito experiente, disse: para o Bolsonaro é bom duelar com Lula e vice-versa. Eu quero voltar à questão criminal. Como é que o senhor encara a pena de morte? Sou absolutamente contra, primeiro porque ela é irrevogável no sentido de que, sendo aplicada, depois comprova-se a inocência, e aí? Não é? E segundo, porque no Brasil o sistema operacional de investigação e de justiça absolutamente despreparado para culminar uma pena tão drástica quanto esta. E nos Estados Unidos, em alguns estados, já estamos vendo, em virtude do avanço da tecnologia, alguns que foram mortos, pena oficial do Estado, e depois se comprovou a sua inocência. Eu reconheço que o Estado está procurando há tempos acolher, de alguma maneira, os direitos da mulher, mas o feminicídio continua, eu não sei se crescente, eu não tenho os números, mas continua muito evidente no país. São números epidêmicos. Quais as razões disso e o que fazer? Nem a sociologia ainda, nem a criminologia, política criminal conseguiram traduzir ou decifrar as causas diretas e indiretas dessa epidemia de feminicídio. Eu arrisco dizer que só mudar as penas não vai resolver. É preciso ter um olhar assim, mais humilde no sentido de buscar investigar o que é que está acontecendo, porque os números são epidêmicos e recentemente assinei lá na Câmara dos Deputados o pedido de instalação de uma CPI para que a Câmara se debruce sobre as causas do feminicídio brasileiro. Todos os dispositivos do pacote anticrime que foram possíveis serem modificados para reprimir com mais rigor os que praticam feminicídio, nós fizemos. Mas isso nós pensamos que poderá refrear, mas não resolver. E a redução da maioridade penal? Eu creio que nós podemos alargar o tempo previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para 10 anos e não 3.
sobretudo para aqueles que cometem crimes hediondos. Assim, nós não vamos permitir que haja um contato com os diplomados de organizações criminosas que estão nos presídios adultos, nos presídios, né, classicamente considerados, mas daremos uma resposta efetiva, porque 10 anos no sistema de custódia de adolescentes me parece absolutamente razoável. Seria uma modificação no Código de Proteção da Criança e Adolescente. Exatamente, no Estatuto da Criança, hoje são 3 anos. Quer dizer, comete um crime com 18 anos, é capaz de sair, com 17 anos, é capaz de sair... 17 anos, 11 meses e 29 dias, pratica um latrocínio, que é um crime gravíssimo, não é? Ele fica 3 anos apenas. E isso é absolutamente injusto. Deputado, esse grupo que está estudando, essa comissão que está estudando o novo Código de Processo Penal, buscou se inspirar em outras legislações de outros países também, Sim, que devem ter soluções boas. exatamente. O princípio da oralidade nas audiências para abreviar, reduzir a burocracia, papel, carimbo, muitos funcionários envolvidos ali no processo, retardamento da sentença, tudo isso nós estamos enfrentando para que seja algo que respeite as garantias individuais, mas célere. Isso é possível. Outra questão muito importante, nós estamos procurando no novo Código de Processo Penal valorizar os direitos de um personagem que no atual Código ele é simplesmente ignorado, que é a vítima. O atual Código de Processo Penal ignora a vítima, só prevê ali no artigo 260... Ele é de 1940. 1940. Né? Então, o quadro era outro. O ministro da Justiça era o Francisco Campos. Para dizer, então, a você e aos telespectadores, a vítima tem direitos, ela é sujeito de direitos familiares da vítima, e isso está sendo introjetado aqui no novo Código de Processo Penal. Deputado Tradi, eu queria deixar o É Notícia à sua vontade para suas despedidas dos nossos telespectadores, agradecendo a sua aula, que eu acho que foi muito útil para todos nós. Eu agradeço a oportunidade, Boris, uma honra conversar com você, com os telespectadores, e dizer que eu devo reconhecer a liderança muito forte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Sem ele, não teríamos condições de impulsionar todos esses trabalhos que estão contribuindo para modernizar o sistema legislativo da justiça penal brasileira. O senhor exclui o senador Alcolumbre? É porque eu integro a Câmara e conheço o trabalho do presidente Rodrigo Maia, mas sei que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é muito admirado pelos seus pares, pelo seu dinamismo e competência também. Mas eu falo aqui da minha casa. Para encerrar, o senhor vê no deputado Maia perspectivas futuras de ascensão política? Olha, o que eu posso dizer é que se não fosse o presidente Rodrigo Maia hoje, como um dos líderes políticos que conseguem frear determinados ímpetos, não é? Eu diria que o Brasil estaria mais assim assanhado para flertar com o autoritarismo do que está hoje. Deputado, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade aqui no É Notícia, na Rede TV. O É Notícia fica por aqui. Essa entrevista e todas as outras você assiste na página do programa no portal da Rede TV. Você também pode nos acompanhar pelo Twitter e pelo Facebook. Até a próxima semana. Boa noite.